dele não colocaria, não avaliaria o risco que teve para as comunidades rio abaixo. Por exemplo, tem comunidades lá para baixo que mesmo em outros pontos do próprio relatório dele, tá, não entrariam, não seriam consultados, que é um outro aspecto do relatório dele. Então tem problemas graves que estão colocados no quarto relatório, é disso que nós estamos falando, tá, que foram inclusive levantados nos processos de audiência pública, tá, e portanto, não foram ouvidas essas pessoas. E foram incorporadas outras questões dentro do quarto relatório que sequer apareceram nas audiências públicas. Tá? Então, aqui, até importante, se a gente quer avançar e votar um projeto lá dentro, é importante que aquilo que o deputado Kim tem falado na imprensa, que pode incorporar, que seja colocado no papel para que não venha com surpresa lá no plenário. Então, é muito ruim lá no plenário a gente descobrir, entendeu, aquilo que a gente vai discordar. Aí não há possibilidade da sociedade, aí eu estou falando do povo brasileiro, acompanhar o que os deputados vão votar aqui dentro. Tá? Sueli Araújo, eu gostaria de me valer do seu conhecimento nesse setor, inclusive da sua competência como professora, para explicar para o nosso telespectador o que é esse licenciamento por adesão e compromisso. E trazer já uma pergunta. Alguns estados, né, já praticam isso. Como é que isso funciona nos estados? Funciona bem ou não? Por que isso seria ruim numa legislação federal? Vou tentar explicar da forma mais didática que eu consegui. A licença por adesão e compromisso, até pouco tempo atrás, ela era feita por poucos estados. Mais recentemente, foram aprovadas várias legislações estaduais, incorporando a ferramenta na sua legislação de licenciamento. Como é que funciona a LAC, né? A licença por adesão e compromisso? O licenciador, ele tem que ter pré-estabelecidas condicionantes para aquela modalidade de empreendimento e também considerando a área no estado, no município, no território brasileiro, em que aquilo vai ser instalado. Tem que ser empreendimentos realmente de baixo impacto, pelo menos no entendimento das não governamentais, né, das entidades ambientalistas. Tem que ser empreendimentos de baixo impacto, baixo risco, e que você conheça o impacto de uma forma assim, ele ocorra de forma repetitiva. Você sabe que sempre... Posto de gasolina, por exemplo? Um posto de gasolina é um exemplo, mas em determinadas situações, um posto de gasolina muito próximo, por exemplo, de uma área frágil, de uma área de mangue, a possibilidade de vazamento pode complicar a realização por LAC. Então, um posto de gasolina, sim, é um exemplo. Mas tem que haver exceções em que mesmo o posto de gasolina, ele não possa ser pela adesão e compromisso. Como é que funciona a adesão? O órgão ambiental tem que ter prontas as condicionantes para aquela modalidade de empreendimento e o empreendedor vai lá e assina, adere a um compromisso. Eu me comprometo no meu posto de gasolina a seguir a NBR XYZ da ABNT, a tomar esse cuidado, a realizar o programa ABC de controle ambiental. E eu vou lá e assino. Então, eu faço uma adesão a uma licença pré-estabelecida. Retomando um pouco o comentário do deputado Tato, um problema que eu pessoalmente vejo é que os órgãos ambientais hoje estão bastante desestruturados. Eu até vou discordar um pouquinho, eu acho que os órgãos estaduais estão numa situação pior do que do IBAMA. O IBAMA já chegou a ter mais de 400 analistas no licenciamento, hoje tem, do final de 2018 eu sei o número, uns 280 analistas, então caiu bastante. A Rose depois pode me corrigir se os números não forem exatamente esses. Mas o IBAMA tem problemas, só que eu pessoalmente acho que os órgãos estaduais estão numa situação ainda pior em termos de equipe. E para fazer a LAC bem feita, eles têm que trabalhar e ter essas condicionantes feitas por tipologia, para diferentes áreas do território. Então, a LAC, ela tira um estudo que seria entregue pelo empreendedor, e esse estudo, ele existe, só que ele é feito pelo poder público. E com uma equipe muito reduzida, você não consegue fazer LACs consistentes. Eu não sou contra a existência da LAC,
Tem muita gente no movimento ambientalista que é contra. Eu acho que você pode trabalhar com a LAC em determinados empreendimentos, só que tem que ser entendido isso. O estudo existe, só que ele é feito antecipadamente pelo órgão ambiental. A pergunta é se o órgão ambiental vai ter tudo isso pronto para o empreendedor aderir. Né? De qualquer forma, nós estamos tentando, né, deputado, uma redação sobre a LAC. Pelo menos, se não conseguirmos consenso, estamos tentando minimizar o dissenso em relação à forma de escrever. Que a natureza do parlamento é exatamente isso. essa. E as entidades ambientalistas não estão se negando a debater o tema, não. Nos estados onde existe, a senhora diria que de maneira geral funciona? Tem dado muita judicialização pela falta de previsão em lei federal. Né? Nós lidamos com um nível de judicialização gigante no licenciamento ambiental. Lá no IBAMA, nós brincávamos, até eu e Rose foi diretora do IBAMA, que se você não dá licença, você é processado pelo empreendedor. Se você dá licença, você é processado pelo Ministério Público. Então você escolhe com quem que você vai brigar na justiça, né? Mas tem bastante judicialização nos primeiros estados que fizeram a LAC. Eu não sei como está agora, porque tem legislação bem recente. Tem uma bastante recente do estado de Goiás. Então, há um movimento dos estados no sentido de aprovar logo essas legislações estaduais, talvez até como forma de pressionar que a lei federal, que a lei geral incorpore realmente a ferramenta. Esse é um movimento que está ocorrendo bem recente. Deputado Kim, eu quero passar aqui alguns comentários que chegaram. O primeiro é de Leonardo Aragão, via YouTube. Ele diz o seguinte: em nome de um suposto desenvolvimento e desburocratização, o Instituto de Licenciamento Ambiental não pode ser fragilizado nem dar salvo-conduto à destruição ambiental. E o Haroldo Oséias, de Delmiro Gouveia, Alagoas, uma pessoa que sempre está conosco, ele disse o seguinte: o licenciamento ambiental municipalizado, é uma pergunta, em municípios de pequeno porte, pode ser desenvolvido via consórcios de municípios, assim tendo uma equipe multidisciplinar para atender às necessidades dos municípios consorciados? Já existe este formado em algum lugar do Brasil? E aí, além da resposta, né, ao Haroldo Oséias, eu queria trazê-lo uma outra discussão que tem a ver com a possibilidade de regras muito flexíveis nos estados, somado a essa questão da carência de pessoas nas secretarias de meio ambiente de estados e municípios. Até que ponto isso pode estimular uma guerra ambiental à semelhança da guerra fiscal? Eu faço uma legislação mais amena, mais tranquila, de modo a trazer investimentos para o meu estado e meu município. Olha, eu concordo com o primeiro comentário. Acho que em nome do desenvolvimento você não pode promover destruição ambiental, só que não é absolutamente nada disso que se propõe no relatório nem no debate que se faz sobre licenciamento ambiental. Justamente o contrário, é que os dois caminhem juntos e que você não penalize um em detrimento do outro, né? Você precisa fazer o sopesamento dos valores, né? Nem o meio ambiente é um valor absoluto na Constituição, nem o desenvolvimento é um valor absoluto na Constituição. Todo tem seus freios, seus contrapesos. É justamente isso que está sendo levado em consideração no desenvolvimento do relatório do licenciamento ambiental. E eu acho um erro fundamental a comparação de uma guerra fiscal com uma guerra com legislações ambientais, porque hoje o sistema tributário brasileiro, ou o setor produtivo brasileiro, o principal entrave, o principal parâmetro para a produtividade é a questão tributária. Você tem um negócio bem sucedido se você consegue um benefício tributário. Você tem um negócio bem sucedido se você consegue, de certa maneira, ou, por exemplo, como os softwares têm conseguido liminares nos tribunais de justiça, sendo cobrado o ISS em vez do ICMS. Ou, muitas vezes, empresas de varejo também conseguindo fazer com que você não tenha a cobrança no estado de origem, só tenha no destino. Então, são essas liminares, são essas guerras tributárias, porque hoje o custo tributário é o maior do país. O maior custo do Brasil é a complexidade tributária, mais do que a carga, que já é a maior de todos os países emergentes, é a complexidade tributária. O mesmo não acontece no licenciamento ambiental. A questão ambiental está muito depois do planejamento de negócio e da instalação do empreendimento e mais. Uma legislação muito flexível em relação ao meio ambiente não faria com que o empreendedor conseguisse o financiamento no banco, porque hoje os bancos exigem esse cuidado ambiental por acordos internacionais com os bancos, sem absolutamente nenhuma imposição de nenhum órgão supranacional e de nenhuma legislação, justamente por esse cuidado do financiamento que já existe em relação, e essa preocupação que já existe do financiador de empreendimentos potencialmente poluidores em relação ao meio ambiente.
Então, uma legislação ambiental mais flexível, mais frouxa, não vai trazer mais investimento. É justamente por isso que a gente não propõe isso no nosso relatório. A ideia é ter segurança jurídica, seguir o que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já determina, por exemplo, para terras indígenas e para terras quilombolas, seguir o que estados já fazem de maneira bem sucedida. Por exemplo, foi muito criticado na quarta versão do meu relatório a abertura para LAC, o licenciamento para adesão e compromisso, para atividades de médio impacto. Só que, por exemplo, quem veio na audiência pública falar sobre LAC para médio impacto foi justamente um secretário de um governo de oposição, que é o governo da Bahia, né, que aplica LAC para o transporte de produtos químicos perigosos, né, ou seja, uma atividade de médio risco, né, no mínimo, em alguns casos até de alto risco. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um discurso de que, de certa maneira, a LAC, por exemplo, poderia ser uma flexibilização ambiental, ou poderia ser uma destruição do licenciamento, você tem uma prática nesses estados em que você não tem grandes desastres ambientais ocasionados por causa disso, né? E você também não pode comparar uma pequena barragem, por exemplo, dentro do empreendimento agropecuário, com uma barragem de rejeitos, porque uma barragem de rejeitos para atividade de mineração é um passivo, é um prejuízo que a mineradora precisa manter para garantir a sua atividade. Ao contrário de uma barragem simples e muito menor do empreendimento agropecuário, que é um ativo do empreendedor, do agricultor, manter aquela barragem e manter boas condições do solo e sustentar aquela barragem, porque sem ela a atividade dele fica completamente inviabilizada, diferente da atividade mineradora. Então a gente precisa separar por categorias diferentes e dar a objetividade necessária para impedir que esse tipo de confusão aconteça e para que a gente, como o primeiro comentário disse, caminhe em consonância o desenvolvimento com a preservação ambiental. Rose, vamos falar um pouco sobre essa questão da estrutura dos órgãos de licenciamento, dos órgãos ambientais. Você concorda com a Sueli que os órgãos estaduais estão ainda numa situação ainda mais difícil? E como garantir que esses órgãos vão estar protegidos, que os servidores desses órgãos vão estar protegidos para efetivamente cumprir o trabalho do servidor público que lhes é devido? Eu diria que o problema de capacidade para dar resposta ao licenciamento, ele afeta as 3 esferas, mas cada um tem lidado à sua maneira. Hoje a gente vive um momento de escassez de recursos, então eu não vou chegar na utopia de achar que a gente vai conseguir um concurso para 1.000 pessoas, esfera federal, nessa legislatura, reforçando o quadro, mas nem por isso a gente deixa de agir. Na ausência de capacidade de contratação de pessoas, como é que a gente tem enfrentado o problema? Primeiro, tecnologia. Então, o governo tem trabalhado fortemente com o apoio do Ministério da Economia na digitalização de processos, e isso já vinha sendo feito com o sistema SEI, que é o processo eletrônico do governo. E isso foi feito também ainda na gestão da Sueli à frente do IBAMA. A implantação do processo eletrônico aumentou o número de licenças sem que tenha aumentado o número de servidores. Porque quando a gente fala gasta-se muito tempo e muita energia com burocracia, era esse tipo de coisa. O sistema antigo, embora se pregasse como processo eletrônico, a pessoa tinha que imprimir em 3 vias, assina, uma vai para o arquivo, outra vai para o empreendedor, e o processo em papel corria em paralelo. Primeiro avanço, processo eletrônico. Tanto no âmbito do IBAMA como no contato com os órgãos envolvidos. Hoje, o sistema de gestão do licenciamento ambiental federal foi recém-lançado também com o apoio do Ministério da Economia e traz uma inovação para o IBAMA que é histórica. Até hoje, quando se perguntava para o IBAMA quantos requerimentos havia pendentes de análise, o IBAMA não sabia responder. Teria que abrir cada um dos 3.000 processos aproximadamente para saber em que fase ele estava, quantos requerimentos pendentes, não se tinha noção do tamanho do problema. Em menos de 6 meses, o Ministério da Economia desenvolveu esse sistema e ele é uma metodologia que vem sendo replicada em vários outros órgãos públicos, porque embora cada um tenha características próprias, geralmente tem a parte comum que é um cidadão requerendo algo que passa por um trâmite interno e tem a resposta. Então, automatizando isso, a gente imagina, primeiro, maior controle, maior gestão e menos tempo consumido na tarefa. Assim como eu disse, utopia achar que a gente vai contratar 1.000 servidores nessa gestão, mas o que acho que poucos sabem é que o licenciamento perde pessoas para o próprio órgão. No IBAMA, a gente não trabalha com essa perspectiva de muitas aposentadorias no licenciamento. A gente tem fuga para outros cargos públicos, e agora não é o caso, porque a gente quase não está tendo concurso público, mas fuga de servidores, se é uma fuga, eu diria, faz o gancho com aquela questão da judicialização, é difícil alguém que queira trabalhar no licenciamento porque apanha o tempo inteiro. No governo atual, a gente tem
situações em que servidores do próprio órgão estão indo para o licenciamento. Então, a gente está reforçando o quadro com servidores que já estão na ativa. É o próprio governo trabalhando de forma alinhada, o Ministério do Meio Ambiente abriu mão de servidores para colocar no licenciamento. Então, a gente percebe que não é só um esforço para aprovar uma lei, para tirar a burocracia, mas é um esforço genuíno de aliviar a pressão, tirando o quê? A burocracia inútil, a papelada inútil. Com essas pequenas mudanças, a gente hoje tem um cenário de aumento no número de licenças. No ano passado e esse ano, o número de licenças emitidas é maior do que no passado, sem incremento de pessoal. Ou seja, o número de pessoas, embora em decréscimo, o número de licenças aumentou. E aí, já fazendo uma licenças ressalva... do mesmo nível de complexidade. A gente está falando de empreendimentos, quando a gente compara empreendimentos empreendimentos simples, vamos dizer assim, e médios e grandes empreendimentos, está comparando bases iguais, quando você diz que houve um aumento. O que o IBAMA costuma receber tem características semelhantes, mas, como eu disse, antes o IBAMA não tinha controle do que licenciava, não tinha levantamentos. Hoje, quando você entra com o processo no IBAMA, o primeiro passo é preencher uma ficha de caracterização da atividade. Primeira coisa que a gente precisa corrigir, a ficha hoje ela pergunta o porte da empresa, não o porte do empreendimento. Então, mesma coisa, se até o ano passado você perguntasse qual é o porte dos empreendimentos que o IBAMA licencia, não teria resposta. Tinha que abrir as pastinhas todas. Exatamente, agora a gente vai ter resposta. E ao contrário do que se imagina, o IBAMA não trabalha só com empreendimentos grandes. O que determina se um licenciamento vai para o IBAMA? Se ele está em unidade de conservação de competência federal, se ele está em terra indígena, entre 2 estados, se é empreendimento militar, nuclear ou alguns regidos por decreto específico, que é o decreto 8437 de 2015. Por essas características, alguns empreendimentos muito diminutos estão indo parar no IBAMA. Essa característica de estar entre 2 estados leva ao licenciamento federal pequenas extrações de areia entre 2 estados. Então, a gente fica imaginando que grandes minerações estão no IBAMA, tem grandes minerações sendo licenciadas pelo estado, enquanto o IBAMA está gastando energia com licenciamento de extração de areia, que às vezes é quase artesanal. Todo o caminho que a gente está seguindo de melhorar a tecnologia, saber o que tramita lá dentro para melhorar a gestão, é na linha do concentrar esforços naquilo que tem maior risco, maior impacto e desburocratizar esses que, se for, por exemplo, uma licença por adesão e compromisso, a fiscalização dê conta de controlar o resultado. Esses consórcios de municípios que o nosso telespectador perguntou, você acha que isso é possível? Eu diria que é um bom caminho a ser estudado, porque, como eu falei, esse problema de capacidade afeta as 3 esferas. Então, expertise técnica, tecnologia, procedimentos, união de esforços é sempre favorável. Deputado Nilton Tato, o deputado Kim falou de quilombolas. Eu sei que essa é uma das preocupações sua e das pessoas que militam na área ambiental. Qual é exatamente a preocupação que o senhor tem em relação ao relatório quando se fala de quilombolas? Primeiro, eu queria até comentar uma questão até mais conceitual. Quem tem a obrigação de cuidar do patrimônio ambiental, patrimônio cultural do país, zelar por ele, é o poder público. Todos nós temos responsabilidade, seja as pessoas, sejam as empresas, tá? Mas o papel de polícia, de cuidar, de zelar, de conduzir os processos, de fiscalizar, tá? É do Estado. Mesmo que determinado empreendimento, fala assim, o deputado Kim diz, não interessa para o empreendedor não cuidar de um determinado empreendimento, dos riscos que tem, por causa do negócio dele. A gente sabe que não tem. Mas não pode jamais dar o papel para ele para cuidar da polícia. O papel da polícia, o papel de fiscalizar é do Estado, do poder público, quando eu estou falando, tá? Portanto, comunidades quilombolas também faz parte daquilo que é a composição étnica cultural do Brasil. No relatório do deputado Kim, não considera os impactos indiretos, portanto, muitas comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas, tudo aquilo que faz parte da diversidade étnica cultural, da riqueza do Brasil, podem não ser considerados ou consultados em determinados empreendimentos se avançar o relatório 4. Tá? Isso é um aspecto que é geral. Quando eu falo de impacto indireto, é importante dizer o seguinte: quando você faz um empreendimento grande em um determinado município,
uma grande hidrelétrica, por exemplo, você leva para essa região, às vezes, milhares de operários que vão trabalhar. Com o impacto que, se conseguir, da forma como está o relatório do deputado Kim, não vai avaliar o impacto que vai ter para a educação, para a saúde, para a segurança, para a população daquela cidade, chegando às vezes 2, 3, 4 mil pessoas naquele município. E aí não considera na avaliação do impacto ambiental do empreendimento, da forma como está o seu relatório. Faz com que o poder público não consiga nem ter as políticas adequadas para poder atender o aumento dessa demanda. Um outro aspecto que, de forma equivocada, o deputado Kim, ele citou inclusive a colônia de japoneses, é isso, né, como direito que poderiam ter a território, tentando comparar, aí é um fato de desconhecimento e de não entender, entendeu, a história dos negros no Brasil, e a formação dessas comunidades quilombolas. Nós temos hoje no Brasil cerca de 6 mil comunidades quilombolas, que tem algum grau de reconhecimento por parte do Estado. Eu estou falando no âmbito federal e no âmbito estadual, cerca de 2.600 comunidades. Que tem o título definido, já com relatório, tudo, tá? Cerca de 200 comunidades. Somente essas 200 comunidades no relatório do deputado Kim seriam consultadas se um determinado empreendimento venha afetar ela, direta ou indiretamente. Aí o deputado Kim fala, mas não é responsabilidade da lei geral aqui resolver esse problema histórico. Mas aí eu coloco. É o próprio Estado que conduz o processo de licenciamento, que é a responsabilidade dele, tá? Fiscalizar, monitorar, acompanhar, autorizar, que não reconheceu ainda, ou não fez o estudo necessário para saber se aquela comunidade é quilombola ou não. Portanto, tem uma dívida da sociedade brasileira, que é representada pelo Estado, pelo poder público. Aí depois pode, de repente, implementar um empreendimento naquela comunidade, com um impacto que pode destruir, inclusive, aquela comunidade, né? Então, o que a gente está colocando aqui, tá? Que não só as comunidades quilombolas, mas como as comunidades indígenas, que de repente podem ser afetadas indiretamente, ou as comunidades extrativistas, porque em determinado tipo de unidade de conservação, ele também isenta de fazer os estudos de impacto para essas comunidades. E é importante saber que nós temos dezenas de tipos de grupos sociais diferentes que fazem parte da diversidade cultural, dessa riqueza do país. E que, portanto, é obrigação nossa ter uma legislação que garanta a proteção dessas comunidades, porque ela tem leis, outras legislações que garantem os direitos dessas comunidades. Então, se a gente avançar da forma como está sendo proposto, com certeza nós vamos aumentar o grau de judicialização nos processos de licenciamento. Vamos ver a Sueli em relação a isso? Sueli, como é que o Observatório do Clima, vocês ambientalistas, analisam esses dois pontos que foi colocado aqui na última rodada? Essa questão da preocupação do deputado Milton Tato com os quilombolas, o impacto disso, em outras comunidades, e a possibilidade ou não de haver uma guerra ambiental de atração de investimentos. Vamos lá. Primeiro, nos quilombolas, a redação dos últimos textos do relator, os quilombolas eles surgem no artigo sobre a oitiva da Fundação Palmares nos processos de licenciamento. E nos últimos dois textos, a Fundação Palmares só seria ouvida em relação às áreas quilombolas já tituladas. E aí ocorre o problema levantado pelo deputado Tato. Não pode ser assim, elas têm reconhecimento constitucional, então o fato delas não estarem tituladas significa que houve uma omissão do Estado em garantir a devida titulação. Então elas têm que ser ouvidas, essa parte é uma das partes que tem que ser corrigidas no texto, no nosso entender. É o artigo todo do que a gente chama autoridades envolvidas. Em que momento você escuta a FUNAI, ou escuta o ICMBio, ou escuta a Fundação Palmares. Esse dispositivo tem gerado bastante controvérsia, considerando principalmente a quarta versão, que é a que está disponível do relatório do deputado Kim.
Isso tem que ser, tem relação com outras legislações, né? E todo esse artigo da manifestação das autoridades envolvidas, ele tem que ser melhorado. Eu queria chamar a atenção nesse artigo, tem um problema grave em relação à oitiva dos órgãos gestores de unidades de conservação. Só há previsão deles serem ouvidos no licenciamento no caso de unidades de proteção integral. Isso até eu acho até que é um equívoco até na hora da redação, porque não faz sentido. Dentro de uma unidade de proteção integral, você não vai ter empreendimento. Você vai ter exatamente nas de uso sustentável. Então, o artigo ele realmente tem problemas de conteúdo. E é um dos pontos chaves assim, desse debate todo, e tem sido, mesmo antes da relatoria do deputado Kim, essa questão das autoridades envolvidas em relação com questão indígena, questão quilombola, as UCs tem sido, IFAM, de patrimônio histórico, tem sido um dos pontos de maior polêmica nesses anos todos, desde 2004, no debate desse processo. E a questão da guerra ambiental, você acha que pode existir isso ou não? Bom, vamos lá. O texto, por que você fundamenta, por que você acha que precisa de uma lei geral de licenciamento? O Brasil não tem uma lei geral, né? Ele tem, a licença ambiental é prevista no artigo 10 da Lei 6938 de 1981, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que fala só assim, existe licença ambiental, né? A partir daí você tem minha última contabilidade, 42 resoluções do CONAMA, que tem aplicação nacional. Algumas de cunho geral, quais empreendimentos tem que ter obrigatoriamente EIA-RIMA do ponto de vista do país como um todo, né? E tem outras bem específicas no CONAMA, licenciamento de mineração, licenciamento de cemitério, licenciamento de saneamento e por aí vai. Essa falta de uma lei geral levou, essa demora toda de ter a lei geral, levou a ter legislações muito diferenciadas nos estados. E judicialização por causa disso, porque tem muitas leis estaduais que conflitam com as 42 normas do CONAMA. E isso não é bom para ninguém, não é bom do ponto de vista da proteção ambiental, não é bom para os empreendedores, porque dá insegurança jurídica. Não é bom para o judiciário, porque isso vai atolar o judiciário? Isso, então um dos grandes fundamentos da lei geral é dar um mínimo de padrão nacional. Os estados e municípios, com certeza, têm todo o direito de complementar essa legislação, mas eles nunca podem ser mais flexíveis, menos protetivos do que o padrão mínimo nacional. Se a legislação é para dar esse padrão mínimo nacional, eu pessoalmente questiono alguns dispositivos que acabam fazendo uma mera delegação para os estados. Os estados são os grandes licenciadores, né? Não se sabe muito bem a exatidão do número, mas se fala que cerca de 90% das licenças ambientais do país são estaduais. Eu acho que é um número bastante possível, né? Pode ser que seja até um pouco mais que isso. Então, se a lei foi feita, se a justificativa toda da lei geral é para você dar esse padrão mínimo, não faz sentido ela ser um cheque em branco para os estados fazerem a legislação que quiserem, sem nenhuma regra nacional. A discussão da guerra antiambiental vem dessa possibilidade dos estados começarem a competir entre si, usando a própria legislação ambiental como atrativo. Vai ser o principal fator de decisão das atividades industriais ou outras atividades econômicas? Não sei, mas pode pesar. Existem experiências, existem relatos em outros países de competição, países federativos, com competição entre os estados, e aqui no Brasil existem relatos de situações pontuais em relação a municípios com uma legislação mais rígida de meio ambiente, que acabou afastando as indústrias. Então, não é uma guerra que está declarada, mas eu acredito que ela pode acontecer. E não estou afirmando que seja o maior fator de decisão das localizações, da localização de atividades econômicas. Só União e Estados podem legislar sobre isso, municípios não? Municípios também, podem complementarmente também. Pelo artigo 30, eles sempre podem suplementar a legislação federal e estadual. Deputado Kim, em relação à questão dos quilombolas, o senhor trouxe esse assunto para o debate, o deputado Nilton fez as considerações, o senhor também, eu queria ouvi-lo. Nessa quinta versão do relatório, tem chance de chegar a algum termo
a bom termo isso? O que eu coloco na quinta versão do relatório é exatamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera a quilombola, para fins de licenciamento ambiental e de código florestal, aquele que tem o RTID publicado, né? E daí não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Aí o deputado Tato, que discorda, precisa brigar com a jurisprudência do Supremo, com os ministros que dão essa jurisprudência, porque se eu fosse até, por exemplo, mais rigoroso, que outra versão, outras versões do relatório já foram mais rigorosas em relação a terras quilombolas e a terras indígenas, meu relatório seria declarado inconstitucional, né? Então, eu estou colocando exatamente o parâmetro que foi decidido na decisão do Supremo. E para rebater o que foi colocado aqui pelo deputado Tato, de que eu poderia ter citado um exemplo dos japoneses por desconhecimento ou por ignorância histórica, nada disso. É exatamente, primeiro, o conceito da decisão do Código Florestal do Supremo Tribunal Federal, do acórdão do Supremo Tribunal Federal, em relação à determinação de determinado povo, determinada etnia com fim político que ocupa território. Essa é a definição, não necessariamente negro ou conceito de quilombola que a gente aprende na escola. Mas, para mais do que isso, ainda que a gente estivesse falando de dívida histórica, deputado Tato, que aí eu tenho certeza que a gente tem uma divergência ideológica gigantesca, que eu não acredito em dívida histórica. Eu acho que crimes ou abusos contra determinados povos ou indivíduos não podem passar hereditariamente. Aliás, eu acho que um grande avanço civilizatório do direito penal é o fato da filha não poder ser punida pelo crime do pai, e por aí vai, né? Você não ter esse relacionamento entre si, né? O crime ser indivisível, né? E a individualização da pena, para mim, é um dos grandes avanços civilizatórios. E por isso não acredito em dívida histórica, mas ainda que eu acreditasse, utilizar os exemplos dos japoneses não seria um exemplo de ignorância histórica, porque no Brasil o racismo contra japoneses é muito mais recente do que o racismo contra negros. Na Constituinte de 1946, a gente teve uma emenda apresentada por Luiz Carlos Prestes, do PCdoB, para proibir a entrada de japoneses, né, que ele chamava de amarelos, no Brasil, e não foi aprovada por um voto na Constituinte de 1946, que do ponto de vista histórico é ontem. Na Segunda Guerra Mundial, todos os japoneses foram expulsos da costa e sofreram ataques terroristas por parte de brasileiros, justamente por causa do preconceito sofrido pelos japoneses fazerem parte do eixo e não da aliança. Então a gente tem um histórico muito mais recente em relação a isso, e aqui eu não estou para me colocar de vítima, nem nada disso, nem me utilizar do meu lugar de fala, né? Como eu acho que é uma divergência ideológica também que eu tenho com o deputado Tato, que eu não acho que tem lugar de fala coisa nenhuma. Todo mundo pode falar sobre diversas políticas públicas para gêneros diferentes, para raças diferentes, para etnias diferentes, mas ainda que eu estivesse utilizando o meu lugar de fala, eu estou legitimamente falando sobre uma etnia que historicamente passou por esse processo histórico no Brasil, como diversas outras passaram também, os negros com o processo com a questão da escravidão, né, que é absolutamente abjeta e repudiável, e acho que ninguém está aqui para defender isso. Mas uma coisa é a gente tratar de dívida histórica, uma coisa é a gente tratar da história dos povos quilombolas, dos povos japoneses, de quem sofreu discriminação no Brasil. Outra coisa é tratar objetivamente na lei qual é o conceito de quilombola, quando esse povo precisa ser ouvido e qual é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que eu, enquanto legislador de lei ordinária, a gente não está nem tratando um projeto de lei complementar, não posso fazer o overruling do que foi decidido na jurisprudência do Supremo. Ponto. É uma questão institucional. Até seria um ataque da minha parte ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho várias críticas a fazer a alguns ministros do Supremo e algumas das suas decisões. Agora, nenhuma fazia a instituição, a existência e a decisão da instituição. Foi uma decisão tomada. Eu, enquanto legislador de lei ordinária, não posso modificar essa jurisprudência e estou copiando exatamente RTID. Possui RTID publicado? É terra quilombola e vai ser escutado para fim de licenciamento ambiental e para fim de código florestal. Rose, por favor. Quando, eu acho que vale um esclarecimento na linha do vai ser ouvida a instituição pública que responde por esse tema. O fato de não ter a provocação, a etapa burocrática do provocar a Fundação Palmares, que hoje essa competência foi atribuída ao INCRA, então hoje o mesmo ente público que é responsável por demarcar também é responsável por se manifestar no licenciamento, ainda que o ente público não seja provocado, todos os canais de comunicação e de participação no licenciamento são abertos a qualquer cidadão. A avaliação de impacto ambiental, ela não tem como se fosse uma porteira de entrada, não, você não tem RTID, eu não avalio os seus impactos. O que diferencia ou não é a provocação do órgão envolvido. Eu falo em muitas reuniões quando a gente discute isso, porque a gente gasta muita energia para algo que a gente não está focando no resultado. Se tem impacto numa comunidade quilombola, seja ela com o RTID ou não, a avaliação de impactos não... Fala o que é RTID. Relatório...
Técnico de Identificação e Demarcação. Tem o RCID, que é o RCID é para terra indígena, Relatório Circunstanciado de Identificação e Demarcação. Quilombola é Relatório Técnico de Identificação e Demarcação. É isso que dá o reconhecimento. Isso. Então, é como se fosse uma das primeiras etapas. É uma etapa uma fase anterior do Vamos reconhecimento pensar, definitivo. isso, vamos pensar numa etapa prévia. Até por motivos de segurança, a Fundação Palmares não divulga o polígono quando tem uma área reivindicada. Imagine que você tem uma comunidade quilombola reivindicando um território numa área de conflito. Então, eles não divulgam esse polígono até para evitar que exacerbar o conflito. Exato. Então, não teria como a gente fazer no licenciamento, saber identificar qual é a delimitação para incluir ou não a entidade pública responsável por defender o direito deles. Não quer dizer que as pessoas não vão poder participar de uma audiência pública em igualdade de direitos de qualquer cidadão. Um extrativista pode participar, a comunidade tradicional pode participar, deve, essa lutar que participe, sem crivo. Não tem essa chancela do você não entra na audiência pública se você não tiver o RTID. O senhor quer falar depois sobre isso? Não, primeiro eu acho que é importante nesse debate que o que levanta, talvez precisa ter um entendimento do significado de um determinado território para quilombola, para extrativista e para a população indígena. A relação deles com o território e por que daquele território é necessário deles, talvez é uma questão que precisa talvez entender um pouco mais do ponto de vista antropológico. Outra coisa que é importante esclarecer, este relatório, ele faz uma avaliação tanto do ponto de vista antropológico, tá? Como também do ponto de vista ambiental. Porque esses grupos sociais, esses grupos étnicos, tá? Eles, para a perpetuação daquele grupo enquanto é fundamental ter o território. E o relatório identifica qual o território necessário, tanto do ponto de vista da ocupação tradicional, como do ponto de vista para a permanência daquele grupo enquanto tal. A não ser que você trabalhe na perspectiva que, historicamente, no Brasil, se trabalhou, até algumas décadas atrás, que era pela extinção de determinados povos. É isso que está em jogo. Tá? E aqui é papel nosso, enquanto agente público, tá? Como responsabilidade nossa, e aí garantir a perpetuação desses grupos. Então isso é fundamental, entendeu? Que seja assegurado, entendeu? E aí o licenciamento pode fazer outra. Quando se fala, olha, está aberto no portal para que as pessoas possam ir lá, entendeu? E participar dos processos de licenciamento, aí também precisa conhecer um pouco o Brasil. Aonde você tem os conflitos, aquele quilombola que está lá, ou aquele indígena que está lá, ou aquele extrativista que está lá, tá? Vocês acham que eles vão participar do portal? Porque lá atrás dele tem o jagunço, amando, entendeu? Do grileiro, que aliás o governo Bolsonaro agora com a MP 910, né, está querendo legalizar inclusive, né, esses empreendimentos, eu estou falando que tudo faz parte do jogo, isso precisa entender. Então vocês vão querer que, se não tiver e se não respeitar o processo de consulta prévia informada, que não está garantido plenamente aí para os conjuntos das comunidades no relatório do deputado Kim, tá? E o que quer dizer você da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, acertado no mundo inteiro para respeito das comunidades tradicionais, dos povos tribais? Se a gente não garantir isso no relatório, nós vamos trabalhar na perspectiva de extinguir, de acabar. Isso se chama genocídio, quando você acaba com a possibilidade da existência de determinados povos. Deputado, então, estou falando, tem umas questões conceituais para trás, que no seu relatório não contempla, tá? Que precisa ser incorporado. E que são garantias que, inclusive, está na Constituição. Eu digo, e volto a afirmar, se não incorporar isso, ao invés da gente ter uma lei geral para avançar, para facilitar a vinda de investimentos, né, para avançar em determinados empreendimentos, nós vamos judicializar mais ainda e vamos emperrar cada vez mais. A Rose quer fazer um comentário? Eu queria fazer uma ressalva em relação a esse tipo de conflito que foi mencionado.
seria utópico pensar que o licenciamento vai dar conta de um conflito como esse. Isso é caso de polícia, e aí nego veementemente que o governo respalde esse tipo de ação, tanto que foi criado recentemente o Conselho Nacional da Amazônia, sob a governança do vice-presidente da República, com o desejo real e genuíno de tratar isso como caso de polícia. A gente tem a fiscalização ambiental feita pelo IBAMA, a fiscalização ambiental feita pelos estados, mas eu sempre falo, analista ambiental do IBAMA não foi feito para ser Rambo. Embora muitos deles desempenhem esse papel heróico, precisa de reforço. Eles não foram criados para isso. E hoje a gente tem esse reforço na prática, resultado, na veia, que é a repressão do crime, esse tipo de coisa de grilagem. O governo não fomenta isso. Quando fala em regularização fundiária... Mas acho que o licenciamento vai dar conta disso. Pela primeira vez você tem invasão de garimpeiros lá, por exemplo, na Raposa Serra do Sol. Como é que tem isso? Agora, conflito fundiário é histórico. Essa semana foi denunciado. Né? Por que tem? Rose, tudo bem. Se você vem a querer... Mas o licenciamento vai resolver isso? Não vai resolver. Não é o licenciamento que resolve esse tipo de coisa, é caso de polícia. O projeto de lei que veio aqui para mineração em terra indígena. Esse é outro programa, deputado. Outra questão nacional. Eu estou falando, é outro problema. É outro porque problema. meu tempo está acabando. Eu sei, mas é outro problema. Nós vamos fazer um programa sobre isso. Para fazer essa mineração, você flexibiliza a legislação, conforme está o relatório 4, e você traz aqui um outro projeto para levar mineração em terra indígena, sim, tá? Ou você traz aqui um outro projeto, outra medida provisória, para você ampliar a grilagem de áreas públicas, né, entrega de áreas públicas, só está tudo concatenado. Deputado Kim precisa entender que está tudo concatenado. Então, a medida provisória da grilagem, o projeto de lei de mineração em terra indígena de outros empreendimentos, o projeto de lei de flexibilizar a legislação de licenciamento. E eu queria aqui até complementar. Faz parte de uma conspiração para ter grilagem e matar indígenas. Precisamos entender. Demais, né? Sim, deputado Kim. Deputado Nildo Tato. Deputado Kim, por exemplo, coloca de tá volta tudo concatenado. Eu faço parte de um jogo para ter genocídio indígena e quilombola. Mas vamos colocar assim, pelo amor de Deus. Coloca de volta. Olha para mim. Coloca de volta no papel. Me dá um tapa, eu fumo, pô. Quero dar genocídio de quem? Coloca de volta o papel do CONAMA com as suas câmaras técnicas, que inclusive vai definir as tipologias de licenciamento, considerando bioma, local, tipo de empreendimento, para poder facilitar, inclusive, para que os estados possam fazer o licenciamento, os municípios, tá? E aí diminuir o grau de judicialização, vai colocar de volta. O nosso programa está caminhando para o final, mas eu quero ver a Sueli em relação a isso. Por favor, Sueli. Eu vou mudando um pouquinho, eu acho até que mineração em terra indígena vale um programa, já me candidato, porque eu acho a proposta altamente inconstitucional, então estou na fila. Mas eu queria fazer um alerta até para o próprio relator. Tem muitas críticas que estão sendo colocadas em relação à proposta do relator, e fundamentalmente essas críticas, elas miram aquele texto que está disponível. Qual texto está disponível? O quarto texto, que está na internet, no site da Câmara desde agosto do ano passado. E aquele texto, ele é muito ruim, tem muitos erros, tem erros até de coerência interna do texto, do que está proposto. E o que você tem para usar hoje, para quem não está aqui participando desses debates... Quem não esteve na reunião de 5 horas? Quem não esteve na reunião... Isso, o relator tem chamado, mas é o que tem. Até recentemente, 8 ex-ministros do Meio Ambiente fizeram uma carta para o presidente Maia e para o presidente Alcolumbre, questionando o texto do deputado Kim e qual texto que eles tinham para trabalhar. O quarto texto. Então, quando você pega essa versão, então não tem impacto indireto, quilombola, se não me engano, só está a terra quilombola titulada, não está o RTID. Então tem uma série de coisas que o deputado Kim tem falado nos últimos meses, e que eu sei que ele está trabalhando, mas que não estão públicas para a população em geral e nem para quem é especialista do tema, como os ex-ministros. Então é fundamental esse quinto texto ser tornado público e que as pessoas possam saber. O deputado Kim falou, não, eu estou considerando análise de risco. Se eu olhar a quarta versão, não tem análise de risco. Eu estou considerando impacto indireto, não está na quarta versão.
né? Quilombolas eu não me lembro exatamente como que está a redação. Desconfio que estava terras quilombolas tituladas. Então tem uma série de avanços que o deputado tem divulgado em suas manifestações que a gente ainda não viu o texto redigido. Então, eu pessoalmente, eu acho que eu posso falar em nome das organizações não governamentais, é fundamental que a versão seja atualizada e que a gente esteja debatendo sobre um texto concreto em que eu possa ver, entrou impacto indireto nesse artigo, mas entrou no dos estudos, entrou lá na oitiva das autoridades intervenientes ou não. Né? Então, a demanda é essa. Deputado Kim, nosso tempo está esgotado, mas eu preciso ouvi-lo rapidamente em relação ao ponto. Além da polêmica toda que tem aqui em relação a isso, existe uma proposta em debate também no Senado Federal. Existe alguma articulação entre as duas casas para que se chegue a um bom termo? Porque senão todo o processo que a gente está tendo aqui vai ter lá e vai voltar para cá. Na verdade, a senadora Elisiane Gama, né, me convidou para a gente ter uma conversa sobre isso. Acho que ela comanda, salvo engano, a Frente Parlamentar Ambientalista no Senado. Mas a gente ainda não teve essa conversa porque o texto do Senado ainda está muito mais imaturo, digamos assim, do que o texto da Câmara. Né? O texto da Câmara, ele, além de estar durante muito mais tempo, do ponto de vista regimental, ele também está mais avançado. Né? Tudo indica que o Senado vai ser, de fato, a casa revisora, porque a urgência está aprovada, vai direto para o plenário. No caso do Senado, ainda precisa passar pela CCJ, precisa passar pela Comissão de Meio Ambiente e, muito provavelmente, vai ter um recurso de plenário. Esse recurso vai precisar ser analisado para o plenário decidir se o plenário vai decidir sobre o mérito da matéria e daí o plenário do Senado vai decidir para depois mandar para cá. Então, acho que não existe essa preocupação de atropelamento por uma tramitação em paralelo, porque o processo aqui está muito bem avançado e eu tenho certeza, tanto conhecendo a senadora Elisiane Gama como conhecendo o senador Petecão, que a ideia de ambos é a gente fazer um trabalho conjunto. Né? Mesmo... Quando é que o quinto relatório vai estar disponível para debate? Aí depende da Sueli, depende da Rose, do Nilton Tato, deles enviarem as sugestões e pactuarem entre si, porque eu já coloquei isso no nosso primeiro debate, diferente do deputado Tato, que tem como meio ambiente uma das suas principais bandeiras, não é especificamente a minha pauta do meu mandato. Estou fazendo mais um trabalho de mediação do que de defesa de convicção pessoal, né, no relatório do licenciamento ambiental. Então eu dependo do consenso dos setores, justamente para apresentar a quinta versão, para ela passar a existir, né? Senhores, infelizmente não tenho nem tempo de agradecer a cada um individualmente, meu tempo está super esgotado. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse debate. Se você quiser acompanhar como está esse projeto aqui na Câmara, você pode ir lá na página da Câmara dos Deputados, lá em cima, atividade legislativa, marcar PL 3729 de 2004 e acompanhar. Cadastre seu e-mail, você acompanha o que está acontecendo. Muitíssimo obrigada a você que nos prestigiou com a sua audiência, com a sua participação. Eu sou Maristela Santana e a gente volta na próxima terça, às 19h, ao vivo nas redes sociais da TV Câmara. Até lá. O governo federal é o gestor e fiscal e terá um exame nacional com modelo único. A participação das faculdades particulares não retira do poder público a governabilidade.